Eu tenho uma palavra antes de revelar para vocês a grande bênção que Deus preparou especialmente para cada jovem que está aqui. Amém? Tenho certeza que você vai gostar. Você trouxe o Evangelho? Se trouxe, abra na primeira carta de Paulo para o jovem Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E quem estiver sem o Evangelho, pode acompanhar pelo LED, pelo nosso telão. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Vamos colocar aí até que Jesus volte, é melhor. Versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Final desse versículo aqui, o 16, eu aplico para mim mesmo. Porque a primeira alma que eu tenho que ganhar todo dia é a minha própria alma. Eu tenho que pensar na minha salvação. Eu não posso perder a minha salvação de jeito nenhum. E a palavra diz que se eu fizer tudo isso, além de eu salvar a mim mesmo, as pessoas que me ouvem também serão salvas. Mas agora eu quero ler só a parte A do versículo 12, escute. Ninguém despreze a tua mocidade. Amém? Eu vou ler mais uma vez, cada jovem que está aqui comigo na sede e também nas sedes estaduais. Repito em seguida, vamos lá. Ninguém. Bonito, hein? Gostei. Mais forte ainda. Ninguém. Despreze a tua mocidade. Ninguém pode desprezar a tua juventude. Amém? De um modo geral, os jovens são desprezados e menosprezados. Porque as pessoas mais velhas, ou então os patrões, os empregadores, os chefes, acham que uma pessoa mais jovem não tem ainda maturidade nem experiência. E por isso, muitas e muitas vezes, um jovem brilhante, uma jovem brilhante, recebe desprezo ou menosprezo. Ninguém se interessa por sua opinião, ou mesmo na parentela, ou no seu grupo de amizade. Você sofre esse desprezo por causa da idade. Mas a palavra de Deus não despreza o jovem. Está proibindo qualquer pessoa de desprezar a sua mocidade. Amém? Ninguém pode desprezar a sua mocidade. O mundo todo, o inferno, pode desprezar, mas o céu não te despreza. Amém? Olha só, faz parte, parece, do mundo desprezar as pessoas mais jovens, e isso é uma coisa bem antiga. Porém, Deus vem desde lá de trás honrando o menor, honrando o mais jovem, sempre. E teve um caso, uma vez, em Israel, há 4.000 anos atrás, aproximadamente, que apareceu um problema gigante para o reino de Deus. Era um problema gigante para o reino de Deus. Era um problema que humilhava o único e verdadeiro Deus, que zombava do único e verdadeiro Deus. E alguém precisava tomar uma atitude e provar que o Deus de Israel, o Deus desta palavra, é o único e verdadeiro Deus. Então, quem seria a pessoa mais indicada para acabar com aquela afronta para o próprio Deus? Quem seria a pessoa mais indicada? Primeiramente, a pessoa de maior autoridade do país. E não apenas o de maior autoridade. Ele era o homem mais alto e o homem mais bonito de toda a nação.
Eu quero que você vá comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 2. Esse era o primeiro candidato para acabar com a afronta ao Deus vivo. Ele era o mais alto do país, não tinha ninguém mais alto do que ele, e não tinha ninguém mais bonito do que ele. Está escrito assim: este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem, circule a palavra jovem aí, ele era jovem, e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ou seja, do ombro para cima, a pessoa mais alta depois dele batia no ombro dele. Ele se sobressaía pela sua altura, pelo seu físico e também por uma extrema beleza. Não havia homem mais belo do que ele em todo o país. Ele era o escolhido para acabar com aquela afronta. Mas quando ele foi escolhido diante do povo, por ser jovem, ele foi desprezado. Capítulo 10, versículo 23. Os jovens precisam se acostumar a manipular a palavra de Deus, tá? Trazer sempre a Bíblia, o Evangelho, se familiarizar com os livros, conferir o que nós estamos falando, não ficar apenas acompanhando pelo telão, mas acompanhar na própria palavra. Olha o que diz aqui quando ele foi escolhido diante de todos. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei! Mas olha o que fala aqui no versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram: é esse garoto, esse jovem, o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Então, quando alguém desprezar a sua mocidade, não fique chorando. Às vezes você recebe uma crítica e é atingido por ela, você desmorona, aquilo fica na tua mente, fica ecoando, você fica ruminando aquela palavra de desprezo que proferiram contra a tua vida. Você tem que se fazer de surdo, amém? Tem que se fazer sempre de surdo. Eu já contei uma ilustração que os sapinhos foram apostar uma corrida para ver quem chegava no topo do morro primeiro. E quando foi dada a largada, os sapinhos foram correndo, pulando, mas tinha muita pedra, muito cascalho no caminho, e muitos sapinhos escorregavam, e os que estavam assistindo diziam: você não vai conseguir, você não vai conseguir. E muitos foram caindo, só que um continuava, e ele ficou isolado, sozinho, tentando atingir o topo do monte. Escorregava, mas continuava, escorregava, mas continuava, e continuaram dizendo à plateia: você não vai conseguir, você não vai conseguir. E ficaram repetindo: você não vai conseguir. E ele mesmo escorregando, continuava avançando até que chegou lá em cima. Quando foram entrevistar o sapinho: como é que você conseguiu chegar lá? Ele: o quê? Como é que você conseguiu chegar lá? Não, eu só consigo ler lábios, porque eu sou surdo. Você tem que se fazer que nem fez o jovem Saul. Estão te criticando, estão te desprezando, estão te rebaixando. Não fique ecoando essas palavras ruins que falam a teu respeito. Esquece fofoca, murmuração, quem te menospreza, quem te despreza. O Saul, o jovem Saul, como ele foi elegido por Deus, ele vai trazer grandes vitórias e livramentos para toda a nação, inclusive para aqueles que o desprezavam. E ele vai continuar vitorioso até o dia em que ele deixar de observar
aquelas coisas que eu li para você na primeira carta para Timóteo, capítulo 4, versículo 12, quando ele deixou de ser o exemplo dos fiéis, quando ele se deixou levar pelo sistema, quando ele permitiu que o desamor, o ódio, a vingança enchesse o seu coração, quando ele começou a dar lado para o ciúme, para a inveja, então ele foi decaindo até que chegou um momento que ele perdeu aquela graça que Deus havia dado para ele. E ele vai deixar de ser rei. Capítulo 15 aqui mesmo, do primeiro livro de Samuel, nós vamos ler o versículo 23. Diz assim, olha a palavra o que diz. Porque ele se tornou muito desobediente. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então esse jovem, com o passar dos anos, se tornou um homem amargo. Uma pessoa cheia de rancor no coração. Ao invés de ele manter aquela pureza, aquela inocência que ele tinha na juventude, ele foi se deixando levar por intrigas, traições, foi criando amarguras no coração, foi se entristecendo e acabou se tornando uma pessoa vingativa e mais, assassino, uma pessoa homicida. Enfim, ele foi uma pessoa que tinha tudo para vencer e acabou perdendo tudo. Então esse daqui já está fora para resolver aquele problema gigante que o reino de Deus estava enfrentando. Ele já está fora. Porque Deus não vai usar uma pessoa rebelde, porque para Deus desobediência é como feitiçaria. Deus não vai usar um feiticeiro. O diabo pode usar um feiticeiro. Deus não vai usar um feiticeiro. Deus não vai usar uma pessoa idólatra que confia em imagens, que coloca a esperança no pau, na pedra, no gesso, no chumbo, no plástico, sei lá que tipo de ídolo a pessoa tem. Deus não vai usar um idólatra e nem uma pessoa iníqua. Mas o Saul era tudo isso, pastor? A palavra de Deus está dizendo que por causa da rebelião ele se tornou tudo isso também. Não é só a pessoa que fica ali fazendo feitiçarias que é um feiticeiro. Se a pessoa for desobediente a Deus, Deus vai ver com uma pessoa feiticeira também. Então olha só, ele caiu por causa disso. Mas já que ele está fora para resolver aquele grande problema, aquele problema gigante no reino de Deus, quem seriam os outros três candidatos? Seriam os 3 filhos de Jessé. Jessé, na verdade, ele tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos que tinham idade militar, inclusive, para resolver aquele problema. Capítulo 16, versículo 6. Deus fala assim para o profeta Samuel: pega o vaso de azeite, vai lá na casa do Jessé, em Belém, e eu tenho escolhido entre os seus 8 filhos, eu tenho escolhido um para ser o novo rei de Israel. Vai lá ungir esse rei que eu estou escolhendo. Mas não falou quem era, não disse o nome. E Samuel vai lá na casa de Jessé, em Belém, e ele primeiro manda que Jessé e todos os seus filhos se santifiquem, que tomem banho, que lavem os pés, as mãos, que se purifiquem no corpo, que coloquem roupas limpas, porque ele vai sacrificar ao Senhor. E aí começam a entrar os filhos, os 7 filhos de Jessé. E o primeiro que vem é o Eliabe. Vamos ler a partir do versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, Samuel viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido, aquele que vai resolver o problema. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que foi que impressionou o profeta Samuel quando ele viu o Eliabe?
Deus viu o que impressionou. Deus até comenta lá dentro de Samuel: ô Samuel, não olhe para a sua aparência, ele é bonito sim. Nem para a altura da sua estatura. Quer dizer que era um homem alto, forte. Uma pessoa que impressionava, que chamava atenção. Deus está dizendo: você está olhando o que tem fora, eu estou olhando o que tem dentro. Então, não é ele. E aí mandou chamar o segundo filho mais velho, que foi o Abinadab, e Deus também falou para Samuel: não é ele. E aí passou o Samar, que era o terceiro filho. Samar também alto, bonito. O Jessé só tinha filhos bonitos. E Deus falou: não é nenhum desses. E passaram 7 filhos de Jessé, e Deus falou para Samuel: não é nenhum desses que eu escolhi, Samuel. Aí Samuel achou que tinha perdido a viagem. Será que eu me enganei? Estou imaginando que haveria aqui um escolhido de Deus para eu fazer esse trabalho de unção. Será que eu me enganei? Aí ele pergunta para o Jessé: não tem mais nenhum filho? Você não tem mais nenhum filho? Aí o Jessé diz: eu tenho o menor, acompanhe comigo. Estou no versículo 11 agora. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se o quê? Os jovens. Todos eram jovens. Mas ele está perguntando se acabaram-se os jovens, quer dizer, não tem mais filhos? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Enquanto você não chega, nada acontece no mundo espiritual. Você se menospreza, acha que não tem valor, mas ali na tua casa, no meio da tua família, ou no teu local de trabalho, as coisas só começam a acontecer quando você aparece. Porque quando você aparece, o Espírito de Deus aparece junto com você. A unção de Deus está na tua vida. Ninguém despreza a tua mocidade. E vou dizer mais: não se autodespreze. O jovem tem mania de se autodesprezar. Porque eu não sou bonito, porque eu não sou elegante, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho carro, eu não tenho moto, eu não tenho nenhuma bicicleta, né? Eu não tenho nada, eu não tenho nenhum skate. Ou então se despreza: eu não tenho um tênis legal, não tenho uma camiseta legal. A pessoa se autodespreza: eu não gosto da minha aparência. Você olha a aparência, está preocupado com sapato, jeans, né? Roupa de grife, celular. Eu não tenho um iPhone, esse último tipo, né? Você se despreza: eu não tenho carro, eu não tenho moto. Você está preocupado, preocupada com a aparência. Eu não sou bonito, eu não sou bonita, eu não tenho boas roupas. Você está preocupado, preocupada só com a aparência, meu jovem, minha jovem. Mas Deus não olha a aparência. Deus, Ele olha o que está dentro de você. E eu sei que você tem dentro de você algo maravilhoso. Algo que vale mais do que todo o tesouro da terra. Dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Você tem a unção de Deus. Você tem aquilo que Davi tinha, um coração quebrantado. O Davi, sabe por que ele é diferente dos irmãos dele? Porque os irmãos dele são carnais, estão atrás de honra, de poder, de fama. E o Davi não. Sabe onde ele estava? Lá atrás com as ovelhas. Ele não estava buscando honra. Tanto que Samuel manda chamá-lo. E repare o detalhe: enquanto ele não chegar, nós não vamos nos assentar à mesa. Ou seja, você é a pessoa mais importante do reino de Deus. Todo mundo desprezava o Davi.
Jovem demais. Jovem demais. Um adolescente, um garoto. Não tem mais nenhum jovem? Ah, tem um menor. Até o pai desprezava ele. Tem um menor. Está lá no campo. Então manda chamar. Manda chamar porque a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chega, reparou que ele não foi nem se lavar? Ele não foi nem trocar de roupa? Ele veio com aquela roupa cheirando ovelha. Sabe o que é a roupa cheirando ovelha? É você estar no meio do rebanho de Deus. Ó, você não está no meio do rebanho de Deus agora? Em todos os estados, hein? Você não está no meio do rebanho de Deus agora? Não está ou não está? Então dá uma cheirada na tua roupa. Está com cheiro de ovelha? Então você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. A pessoa que é de Deus, ela convive com o povo de Deus. Está com as ovelhas do Senhor. E Davi com aquela roupa de pastor, ele senta à mesa, está todo mundo elegantemente vestido. Os irmãos com as melhores roupas. Roupas de ir na sinagoga no dia de sábado. Estão com roupas de gala. Receberam o homem mais importante que até então era quem mandava em Israel. Receberam em suas casas, em sua casa, melhor dizendo. Eles estão se sentindo honrados de estarem à mesa com uma pessoa tão importante. Mas eles não percebem, os irmãos de Davi não percebem que a pessoa mais importante da mesa não é nem o Samuel. A pessoa mais importante da mesa é o menor, é o mais jovem, é o menos experiente, é aquele que não tem nem idade para o serviço militar. Ele nem tem barba direito na cara ainda. Mas ele é o mais importante, sabe por quê? Porque ele tem o coração segundo o coração de Deus. É o teu coração que diz se você é importante para Deus ou não. E o que interessa mesmo é ser importante para Deus. É bobagem você querer ser importante para outras pessoas, impressionar outras pessoas. Você tem que ser importante para Deus. Então, esses 3 candidatos aqui do lado direito, ó, são os irmãos mais velhos do Davi. Eles estão lá no acampamento de guerra. Um problema gigante se ergueu contra o reino de Deus. Um homem de elevadíssima estatura, o mais alto da terra, maior do que Saul, muito maior do que Saul. Durante 40 dias ele está vindo todos os dias, de manhã e à tarde, para desafiar o exército do Deus vivo, pedindo que escolha um campeão para lutar com ele, e se o campeão de Israel vencê-lo, o exército filisteu se rende. E se ele vencer o campeão de Israel, o exército de Israel se rende, esse é o desafio. E ele traz sempre a sua fé pagã com ele. E ali não é apenas uma guerra entre 2 exércitos. É uma guerra espiritual que está se travando. É um desafio, é uma guerra que acontece no mundo espiritual. Porque os filisteus tinham muitos deuses. E Israel apenas um Deus. Os filisteus tinham muitos deuses representados por ídolos, e Israel um único Deus invisível, que não pode ser adorado através de imagem alguma. Era realmente um duelo entre os 2 grupos, mas muito mais do que isso, era uma guerra espiritual. Era uma guerra entre deuses. E esse problema gigante que surgiu no reino de Deus, ele não tem solução. Até então não tem solução. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, o gigante vai lá afrontar, desafiar, humilhar, e todo mundo fugia da presença dele. Até o rei Saul, que a essa altura não tinha mais o Espírito de Deus, se acovardou. Os 3 irmãos de Davi, os mais velhos, que foram para a campanha militar, que estavam lá no arraial do exército, nem eles se apresentaram para lutar. E o Davi, o menor diante dos homens, mas o maior diante de Deus.
Ele vai levar comida para os irmãos. O pai quer saber como é que vocês estão. Quando ele estava conversando com os irmãos, aparece o gigante desafiando. E o Davi fala: quem ele pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo? Aí dizem para Davi: sabe, o rei prometeu que se alguém enfrentar esse gigante e vencê-lo, ele vai dar a sua filha em casamento, ele vai dar grandes riquezas e vai isentar a sua família de pagar impostos pelo resto da vida. A família vai ter imunidade tributária em Israel. É mesmo? Aí o Davi sai de perto desse grupo e pergunta para os soldados: o que o rei prometeu para quem vencer esse incircunciso, esse pagão? E repetem aquelas palavras para Davi. E ele vai num terceiro grupo e pergunta a mesma coisa. Aí ele diz: avisa o rei, avisa o rei que eu vou enfrentar esse problema gigante. E aparece lá diante do rei Saul, miudinho, pequeno. Dizem que ele tinha mais ou menos 1,60 m, 1,65 m de altura. Não era alto, mas ele tinha uma aparência bonita. Ele era ruivo, inclusive. Acredito que tinha olhos claros. Mas ele parecia até um rapaz delicado. Quem olhasse para ele, realmente não veria nele um guerreiro. E quando ele se apresentou diante do rei, o próprio rei o desprezou. Capítulo 17, versículo 33. Veja como o jovem é desprezado. Porém, Saul disse a Davi, porque o Davi quer lutar com o gigante: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és o quê? Moço. O mundo menospreza a juventude. O mundo acha que a juventude não tem experiência, não tem bagagem, não tem condição de fazer certas coisas. Você não poderá fazer isso. Está declarando que ele não pode, porque tu ainda és moço. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Aí Davi conta que ele estava apacentando o rebanho do seu pai, e apareceu um urso e pegou uma ovelha, e que ele feriu aquele urso. Eu sei como ele feriu. O Davi, ele tinha muita prática com a tiradeira, aquele instrumento que coloca-se uma pedra, gira, gira, gira e depois lança, e a pedra vai a uma grande velocidade. Ele tinha excelente pontaria. Enquanto ele tomava conta do rebanho, ele ficava o tempo todo treinando, atirando pedra. Olha o treinamento, olha o treinamento, atirando pedra. Vou acertar lá naquele galho. Vou acertar agora naquela rocha. Ele vivia treinando a sua pontaria. Então, quando o urso apareceu, ele deu uma pedrada, o urso desmaiou. Ele foi lá e matou o urso e tirou a ovelha da boca do urso. Mas ele não contou para o Saul como que ele fez isso. Ele disse: eu matei um urso que quis pegar uma ovelha. E em outra ocasião, eu matei um leão que também arrebatou uma das minhas ovelhas, as ovelhas do meu pai, e eu peguei aquele leão, eu o feri. Como é que ele feriu? Ele não contou para o Saul. Foi com a tiradeira também, foi com aquela funda. Eu o feri e o matei. E assim como eu matei o urso e matei o leão, eu também vou matar esse gigante. Ele está profetizando. O mundo diz que você não pode, o mundo até profere essa palavra negativa: você não vai conseguir, você não pode. Mas você tem que dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. Diga: eu posso, eu consigo. Eu vou fazer isso, ele disse para o rei. O rei falou que ele não podia, mas ele falou: eu posso. Aí o rei, você não sabe desse lado da história. Na verdade, o rei falou assim para os generais: vamos pegar esse maluquinho, vamos colocar ele para lutar com o gigante lá no meio do vale, e todo mundo vai ficar assistindo.
Só que nós pegamos as nossas tropas secretamente e damos a volta atrás da montanha. E quando os filisteus estiverem vendo, assistindo essa luta insana, enquanto eles estiverem vendo o gigante destroçar esse jovem, a gente vai por detrás e acaba com eles. Foi por isso que Saul topou. Ele estava bolando uma estratégia de guerra. Vamos distrair o exército dos filisteus e por detrás nós vamos aniquilá-los. Aí ele pegou e falou: tá bom, você vai? Então, toma aqui a minha armadura, a minha espada, o meu escudo. Ele vestiu aquelas roupas enormes que nem cabiam no corpo dele, ele nem conseguia andar, coitado, não conseguia nem carregar a espada. Eu nunca usei uma espada. Eu não luto com armas terrenas, eu não luto com armas humanas. As nossas armas não são carnais, diz a palavra de Deus. As nossas armas são espirituais, amém? Ele falou: não vou lutar com isso, eu nunca usei nada disso. Então ele se desfaz da armadura, ele larga a espada, e ele vai até o rio, e ele pega ali 5 pedras. Coloca no alforje, pega o seu cajado de pastor, porque ele era pastor de ovelhas. Agora ele vai ser o pastor da nação, o pastor de Israel. Ele pega o cajado. Ele não esquece quem ele é. Eu sou um pastor, eu não sou um soldado, eu sou um pastor. E ele vai então para a batalha, levando a sua funda, a sua tiradeira. Quando o gigante o viu, e olha, o gigante tinha o dobro do tamanho do jovem Davi, o dobro do tamanho, o dobro. Aí, tem condição um negócio desse? Dá uma olhada nisso. Hein, jovem? Se fosse você, já estava correndo, já tinha chegado do outro lado de Israel, né? Mas o Davi não correu, não. Por quê? Porque ele tem confiança em Deus. Ele pode ser pequenininho, mas a fé desse baixinho é muito grande, viu? A fé dele é gigante. Na aparência, ele é pequenininho. Só na aparência. Porque no mundo espiritual ele é um gigante. Você está se vendo como você é? Até hoje você se viu pequenininho, né? Mas no mundo espiritual você é gigante. É a tua fé que faz você uma pessoa grande, uma pessoa forte. É a tua fé que faz você uma pessoa corajosa. Não uma fé qualquer. O pequeno Davi, ele tem fé em Deus. Foi o que Jesus ensinou. Tende fé em Deus, exclusivamente em Deus, e ninguém mais. Davi tem uma fé exclusiva em Deus. Ele vai enfrentar um gigante forte, experiente, que manuseia muito bem suas armas desde a juventude, e o Davi está lá, só com o seu cajado, a sua tiradeira. É um garoto. O gigante, quando viu, jovem desse jeito, deixa eu ler para você, aqui na palavra, estou no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 42. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o quê? O desprezou. O que foi que nós lemos no início da mensagem? Ninguém despreze a tua mocidade. O gigante, quando viu aquele jovem, o desprezou. E justamente por ser jovem, porquanto era jovem, olha aí, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ninguém diria que ele era um homem bravo, um guerreiro. Gentil aspecto. Não metia medo em ninguém, não. Você podia se encontrar com Davi numa rua escura à meia-noite que você não ia se assustar. Pelo contrário, você ia olhar para ele e falar: que rapaz bonito, que rapaz dócil, que rapaz gentil, gentil aspecto, olha só. E aí o gigante ficou furioso. Ele achou uma afronta que o rei de Israel mandasse um jovem para lutar com ele. Ele achou que aquilo era um insulto.
uma zombaria, um escárnio. Ele ficou furioso. Quando ele olhou para aquele rapaz miudinho, que era metade do seu tamanho, de gentil aspecto, com um cajado na mão, quer dizer, um pedaço de pau, com uma tiradeira e pedras, o gigante ficou furioso. E ele gritou e todo mundo ouviu: por acaso eu sou algum cão para você vir contra mim? Com pau, com pedras? Hoje mesmo eu vou te destruir, eu vou pegar a tua perna, eu vou arrancar as tuas pernas e jogar para os urubus. Eu vou arrancar a tua cabeça, vou jogar para as feras do campo. Eu vou arrancar os teus braços, eu vou te desmembrar, eu vou te estraçalhar, eu vou espalhar o teu corpo nesse campo. É de meter medo um cara desse tamanho falando tudo isso? Davi não ficou com medo, não. Davi falou assim para o gigante: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, olha o que Davi profetiza: hoje mesmo eu vou te ferir. Baixinho, valente. Hoje mesmo, diga hoje mesmo. Hoje mesmo eu vou te ferir e vou cortar a tua cabeça. Já está profetizando. E vou dar o teu corpo para as aves do céu e para as feras do campo. E todo esse exército dos filisteus eu também vou pegar seus corpos e lançar nesse deserto, e vou dar para as aves do céu, para os urubus, para os animais selvagens. E toda a terra, ó o que ele profetiza, e toda a terra saberá. Veja, toda a terra, ele não está dizendo só o meu bairro, só a minha rua, só a minha cidade, só Belém, só a Judéia. Ele está dizendo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Diga, do Senhor é a guerra. Diga, do Senhor é a guerra. E o resto você já sabe o que aconteceu. Do jeito que Davi falou, aconteceu. Do jeito que ele teve fé, aconteceu. Ele atirou uma única pedra que pegou na testa do gigante e ele caiu desmaiado. E quando ele caiu desmaiado, parecia que tinha sido atingido por um raio. Quando ele caiu com a cara no chão, todo mundo emudeceu. Ninguém acreditou no que estavam vendo. Todos ficaram pasmos. Os dois exércitos de Israel e dos filisteus ficaram mudos. Davi correu, ele não tinha uma espada na mão, mas ele pegou a espada do gigante, que era pesadíssima, e cortou a cabeça do gigante. E quando ele cortou a cabeça do gigante, ele ergueu aquela cabeça e começou a dar glórias a Deus. Aquela boca que afrontava, aquela boca que amaldiçoava, nunca mais vai proferir qualquer maldição, porque a sua voz foi calada. Deus está nesta guerra com você. Todos os que te afrontam serão emudecidos, porque Deus está contigo, e do Senhor é esta guerra. Ninguém te despreze ou te menospreze. Naquele momento Israel criou coragem, os filisteus ficaram apavorados. Se o homem mais alto da terra caiu diante de um mocinho, de um garotinho, o que seria deles então? Eles fogem apavorados e acabam destruídos pelo meio do caminho. Aquele grande problema, aquele problema gigante do reino de Deus foi resolvido, porque o gigante Golias era a personificação de Satanás. Quando ele xingou Davi, ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Está escrito isso aqui, ó.
Está escrito isso aqui no versículo 43. Disse mais o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Ali era uma guerra espiritual. E aí todo mundo ficou sabendo que há neste planeta, nesta terra, a presença do único e verdadeiro Deus. O Deus que vence todas as batalhas, até aquelas que parecem impossíveis. Aquele problema gigante do reino de Deus foi resolvido por um jovem. Um jovem resolveu aquele problema. Hoje, no mundo, 4.000 anos depois de Davi, 4.000 anos, você vê? O que Davi profetizou, nós estamos ecoando até hoje. Davi falou: toda a terra saberá que há Deus em Israel. 4.000 anos depois nós estamos repetindo as palavras do Davi. Você vê que coisa? Um jovem, uma palavra que um jovem disse está chegando até nós aqui no Brasil, milhares de anos depois. Hoje nós temos um problema espiritual gigante. Um problema espiritual gigante. E é nesse ponto que eu quero entrar com você, meu jovem. É nesse ponto que eu quero entrar com você, minha jovem. Nós temos um problema espiritual gigante em toda a terra. O problema espiritual é que Jesus tem sido desafiado. Na última noite de vida, Jesus fez a seguinte oração: Pai, que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Há um problema espiritual na terra. Mesmo as religiões que se dizem cristãs estão apresentando outros mediadores ou outras medianeiras, outros intermediários no lugar de Jesus. Pessoas dirigem suas orações não para o Pai em nome de Jesus, mas para os ídolos de suas preferências. Quando não, religiões verdadeiramente pagãs, que não tem nada a ver com o único e verdadeiro Deus e com a palavra do Senhor. Esse problema espiritual é gigante, é gigantesco, e está em toda a terra. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz assim: ide por todo o mundo, ide por toda a terra, e pregai o Evangelho a toda criatura. Para que toda a terra saiba, como profetizou Davi. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho. Eu quero que todos fiquem de pé, por favor. Quando eu tinha quase 21 anos, faltava assim poucos dias para eu fazer 21 anos, eu tinha 20. Eu era bem jovem. E o Senhor me visitou, eu tive uma experiência com Deus, no meio da madrugada, mas eu não quis congregar em igreja nenhuma. Jesus, Ele me visitou, eu não vi ninguém, eu só ouvi a sua voz e senti sua presença. E Ele me libertou de todas as perturbações e tudo que me atormentava. E eu fiquei maravilhado que alguém tivesse poder para fazer algo tão poderoso em tão pouco tempo na minha vida. Mas eu não fui congregar em nenhuma igreja. Não queria congregar. Num sábado à tarde, eu cheguei da casa da minha namorada e estava lá o meu tio Jaime Palharim, que era um grande evangelista, e ele morava em Mato Grosso na época. E eu gostava muito desse tio. E quando eu vi, fiquei alegre. Oi, tio, tudo bem? O que o senhor está fazendo em São Paulo? Eu vou pregar na Vila Formosa. E eu vim te chamar. E eu já fui pensando numa desculpa para não ir. Porque o jovem não tem a cabeça nessas coisas. Eu já estava liberto, mas não queria ir para a igreja nenhuma. Queria ficar livre. Ô tio, você vai pregar quando? Sábado que vem. É mesmo, tio? Que horas, hein? 7 da noite. Eu falei, que pena, eu já tenho compromisso, não vou poder ir. Ele falou, que compromisso, rapaz? Eu
Falei, não, já marquei com a minha namorada, eu vou namorar. Aí ele falou, e daí? E daí? Leva tua namorada com você? Aí eu fiquei com cara de bobo e falei, tá. E fui. Naquela reunião Deus falou comigo. Foi uma coisa impressionante. Porque quando eu cheguei eu fiquei na porta lá atrás. Não consegui nem sentar. Tinha outras pessoas de pé do meu lado. E o meu tio estava pregando. Ele parecia pequenininho, porque era uma igreja grande. E o meu tio está pregando, eu fiquei maravilhado com a pregação que ele fazia. Ele tinha muita unção. E enquanto ele pregava, de repente, o som sumiu, não ouvia mais meu tio, nem as pessoas que conversavam do lado. Aquela mesma paz que eu senti na madrugada veio sobre mim, e aquela mesma voz que falou comigo na madrugada, falou de novo comigo. E disse assim, está vendo o trabalho que ele está fazendo? Eu estou te chamando para fazer o mesmo trabalho. Eu ouvi aquilo nitidamente, e aí o som da igreja voltou, e o meu tio que estava pregando, ele parou a pregação, apontou na minha direção, ele não me viu lá, não, ele nem sabia que eu estava lá. Estava escondido atrás das pessoas. Ele apontou a mão na minha direção e falou assim, o Espírito Santo está me revelando que hoje ele está chamando alguns jovens para fazer o mesmo trabalho que eu faço. E eu fiquei impressionado com aquilo. E aí eu resolvi congregar na igreja que o meu tio depois começou a pastorear em São Paulo. Eu morava em Santo André, eu me mudei para São Paulo. Montei meu estúdio de propaganda em São Paulo, na Barra Funda, e comecei a congregar com o meu tio. E assim foi o meu começo. Assim foi o meu começo. Você tem que congregar. O jovem tem que congregar. Eu sei que você, às vezes, quer ir para o shopping, quer ir para o cinema, quer namorar, mas você tem que congregar, tem que estar na igreja. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. E isso vai ser bom, ninguém vai estragar qualquer compromisso teu, não. Pelo contrário, você vai ficar feliz da vida por achar um sentido para a tua existência. Então, nós estamos aqui com muitos jovens. Alguns não estão muito firmes. Vieram, que bom que você veio, mas estão assim divididos. E você lembra a leitura que eu fiz no início? Ninguém despreza a tua mocidade, mas veio depois aquele monte de conselho, não foi? O que um jovem tem que fazer? Vou ler em 30 segundos o que eu li no começo dessa mensagem. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, quer dizer, do trabalho puro, trabalho perfeito. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, às vezes, o jovem ele está dividido, ele não está firme. Alguns jovens realmente estão até afastados, como filhos pródigos, filhas pródigas. Se afastaram porque a sedução do mundo, principalmente nesses últimos dias, é muito grande. É muito difícil, eu sei, para um jovem hoje resistir à facilidade com que é possível transar com uma pessoa hoje em dia. A facilidade de ir para qualquer lugar e fazer um sexo sem compromisso, compromissos do mundo, rave, drogas, bebida, diversão. Eu sei que hoje está muito difícil para um jovem seguir esse modelo, esse padrão.
Eu sei, mas é assim que tem que ser. E isso precisa de uma entrega tua, uma entrega total de corpo, alma e espírito, porque senão você não vai resistir e irá sucumbir às tentações desta vida e do presente século. E você sabe muito bem que Jesus está voltando. Você tem que desejar esse padrão aqui, esse padrão, fazer estas coisas que estão aqui que eu li para você no início da mensagem. Isso é muito importante. Isso é vital para a salvação da tua própria alma e para a salvação das pessoas que estão à tua volta. Teus irmãos, tuas irmãs, teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teu tio, tua tia, tua namorada, tua noiva, tua esposa. Isso é muito importante para a salvação das pessoas que você ama. E principalmente pela tua salvação. Você tem que fazer isso. Nesse momento, eu faço um apelo para você renovar com Deus, renovar com o Senhor, não é comigo não. Renovar com o Senhor um compromisso de servi-lo do jeito que Ele quer ser servido. Como é que Deus quer ser servido? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Deus não quer ser servido pela metade, ou parcialmente, ou semanalmente, ou de vez em quando, ou quando você tiver um tempinho para Ele. É com todo o coração, é com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É assim que Ele quer ser servido. E esse é o momento de você falar: meu Deus, eu quero ser o que o Senhor deseja que eu seja. Eu não quero ser um cristão meia boca. Eu não quero ser um cristão como um religioso Abinadab, que era o irmão mais velho de Davi, porque Abinadab significa pai, né? O pai é comigo. E, no entanto, ele só era aparência. Era só aparência. Ele não tinha experiência interna como Davi tinha. Davi tinha um coração realmente entregue a Deus. Por isso que ele vai ser o maior rei que Israel já teve, mesmo sendo o menor. Deus pode fazer de você o maior, mesmo sendo você o menor. Então, nesse momento, o apelo é para que você, primeira coisa, entregue a vida para Jesus e entregue de verdade. Não é simplesmente, eu quero entregar a vida para Jesus, porque quando eu estava no início da minha conversão, toda vez que eu ouvia um convite, eu ia na frente me ajoelhar. E na verdade eu ia na frente porque eu queria que Jesus me aceitasse, porque eu já tinha recebido Jesus. Mas eu queria que Ele me aceitasse. Eu queria que Ele me aceitasse. Por isso que eu ia sempre para frente. Eu sabia que eu tinha muita coisa para melhorar ainda na minha vida, como tenho até hoje. E eu sabia que Jesus tinha que me aceitar. Ele tinha que me aceitar. Você tem que pensar assim: Jesus tem que me aceitar, porque eu reconheço que eu tenho muita coisa para melhorar. Há jovens aqui que têm que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Há jovens aqui que estão afastados e têm que voltar para os braços do Pai, porque o Pai continua de braços abertos para você. Ele não te virou as costas. E há filhos aqui dentro, há jovens aqui dentro, que precisam ter um compromisso espiritual verdadeiro, irrecusável, um compromisso irretratável, um compromisso firme de uma tal maneira que ninguém consiga tirar você desse alvo, por mais lutas que você ainda vai enfrentar nessa vida, e eu garanto que você vai enfrentar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você se render hoje para Jesus e fizer uma nova aliança com Deus, para servi-lo com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, eu garanto que o poder do Espírito Santo virá sobre você. Porque Davi, quando recebeu esse chamado, diz que o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito de Deus
se apoderou de Davi. Eu quero que o Espírito de Deus se apodere de você. E vai depender de você. Vai depender de você sair do teu lugar e vir aqui para frente. Se você quer entregar a vida para Jesus, vem aqui para frente. Se você quer voltar para Jesus, vem aqui para frente. Se você quer se reconciliar com o teu Senhor, renovar com Ele a tua aliança, vem aqui para frente. Se você está afastado, afastada, vem aqui para frente. Vem agora. Vem já. Vem. Ou você vai continuar como está? Em nome de Jesus. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão bem alto. Quem quer? Tem, sempre tem. Ergue a mão quem quer, vem para frente. Filho pródigo e filha pródiga, você que está afastado e sem igreja. Quem está sem igreja, vem aqui para frente, vem aqui para frente. E você que está hoje aqui diz: eu quero ter um relacionamento melhor com Deus. Eu quero ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu quero que o meu coração seja renovado por Deus. Então vem aqui para frente também em nome de Jesus. Vem para cá. Todos que querem, venham para cá. E eu vou dizer uma coisa, é muito mais do que isso que nós estamos vendo aqui na frente. Eu não sei porque que você está acanhada para sair do teu lugar e vir para cá. Venha em nome de Jesus Cristo. Venha em nome de Jesus. Venha. Isso, venha. Venha, se o Espírito Santo está te chamando, quem é que pode te segurar aí? Ninguém pode te segurar aí. Nos estados a mesma coisa. Venham para frente no altar, quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer voltar para Jesus e quem quer um relacionamento maior com o Senhor. Eu quero um relacionamento como Davi tinha. Vou dizer uma coisa, Davi não era perfeito não, você sabe, basta ler sobre a vida dele, mas ele tinha uma coisa muito boa. Quando ele estava errado, ele reconhecia e se humilhava na presença de Deus. Davi não tinha vergonha de se humilhar na presença de Deus. Isso, venha, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Você que está assistindo pela TV Feliz ou por outra emissora de televisão, pastor Alessandro, já deu certo a negociação lá com a TV dos Estados Unidos? Você está acertando com ela? Por enquanto eu não posso nem falar, você que está me assistindo nos Estados Unidos. Por enquanto não, só você que está me vendo em Portugal, me ouvindo em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste. E pelo podcast em qualquer nação. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer se reconciliar com o Senhor? Onde você estiver, então, diga: eu quero. E todos que vieram aqui para frente, e também nos estados, todos que vieram para frente, vamos nos ajoelhar diante do altar. Vou chamar aqui ao meu lado a pastora Daniela e o pastor Ademori Porto, que são os líderes dos jovens. Eles vão ter que responder pela tua alma, viu? Considerem o pastor Ademori e a pastora Daniela Porto, considerem como seus pais, hein? Considerem como seus pais para que eles cuidem de vocês, tá bom? Toda hora que vocês quiserem colo, pode pedir para eles. Coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração, e ore comigo dessa maneira: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Quando você falar Pai, sinta que Ele é teu Pai mesmo. Diga: meu Deus e meu Pai. O Senhor falou comigo e através da tua santa palavra, eu me prostro diante de Ti para pedir o perdão dos meus pecados, todos os meus erros e iniquidades. Me perdoa, Senhor, e peço, me dê agora, além do perdão, a alegria da minha salvação, a alegria do primeiro amor, e aumente, Senhor, no meu coração o temor, porque eu sei
que eu tenho que te amar e também te temer, e esse temor não permitirá que eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero te servir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, até o dia da minha partida, ou até o dia da tua volta. Eu quero estar de pé na tua presença, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.